Eu tenho certeza que você já leu ou já ouviu essas palavras em algum lugar, ou até mesmo ficou pensando: o que será que é isso? Bom, se você não sabe, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. O léxico, ele é o acervo de palavras de uma determinada língua. E nós temos que pensar que todas as línguas têm como característica lexical a mutabilidade das palavras. Já o campo de estudo da semântica é o significado dessas palavras, levando em relação ela e a significação dela. Isso que é o léxico e isso que é semântica. Muita gente confunde os dois termos, porque como as duas trabalham com a questão da palavra, acha que é a mesma coisa. Mas não. Um trabalha com a palavra e com a mutabilidade dela, e o outro trabalha com a palavra e com o significado dela. E agora que a gente já sabe o significado desses dois termos, a gente vai ver agora, né, a partir disso, o campo de estudo dessas duas áreas e um pouco mais sobre. Vamos lá. Campo semântico. O campo semântico é formado pelas possibilidades de significação que uma mesma palavra pode assumir, dependendo de como for empregada e o contexto em que estará inserida. O campo semântico da palavra nota. Que nota você me daria? Aquela boneca custou uma nota preta. Campo semântico de pé. Meu pé está todo machucado. Ele bateu o pé, disse que queria ir e foi. Campo semântico de bola. Nunca joguei bola na rua. Aquele ali está com a bola toda. Campo semântico de morte. Ele partiu. O rapaz lá bateu as botas. Campo lexical. O campo lexical é formado por palavras que pertencem a uma mesma área de conhecimento. Campo lexical de trabalho. Trabalhador, trabalhar, salário, equipe, patrão, chefe, funcionário, carteira de trabalho, profissional, profissão, etc. E por palavras formadas por composição, quando uma nova palavra é formada pela junção de um ou mais radicais, ou derivação, quando uma nova palavra é formada por uma palavra que já existe, chamada de primitiva. Campo lexical de mar, marítimo, marinheiro, marujo, marinha, beira-mar, etc. A abordagem clássica das relações semântico-lexicais trata de fenômenos como a sinonímia, a antonímia, a hiperonímia e a merionímia. E agora a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. A sinonímia é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes, ou seja, sinônimos. Exemplo: a direção da escola contratou um novo professor de ciências. O biólogo teve formação superior na UFPR. A antonímia é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras que apresentam significados diferentes, contrários, ou seja, antônimos. Por exemplo, a prefeitura decretou estado de emergência na região em função da seca. A época das cheias está prevista para janeiro. A hiperonímia é a palavra pertencente ao mesmo campo semântico da outra, mas com um sentido mais abrangente. Refere uma ideia de um todo, sendo que deste todo se originam outras ramificações. Exemplo: o garoto entrou na loja acompanhado da mãe, mas a mulher não conseguiu segurar a irreverência do filho. Merionímia possibilita a troca de um termo por outro de mesma similaridade, aproximando sentidos entre eles. Exemplo: o carro teve o registro do acidente assinado.
O volante estava todo retorcido. Por outro lado, a visão atual da semântica lexical explora as relações entre informação lexical e estrutura sintática, o que a literatura chama de estrutura argumental. O papel de participante, agente do verbo escrever em Paulo escreveu o livro em seu laptop, por exemplo, cai na posição de sujeito, e o papel de objeto criado pela ação de escrever o livro na posição de objeto. Por outro lado, há alguma informação de pressuposição temporal dos verbos em João estava nadando na piscina. Acarreta que João nadou na piscina, que resulta em acarretamentos distintos, com estruturas sintáticas paralelas. Os verbos da forma imperfectiva estava nadando, estava escrevendo para a perfectiva, nadou, escreveu. A questão que se coloca é sobre a natureza dos itens nadar e escrever, que não provoca restrição de acarretamento semântico. Em João estava nadando na piscina, mas sim em João estava escrevendo o livro. Analisando os fenômenos da alternância causativa, há igualmente situações instigantes em que a mesma estrutura sintática não licencia as mudanças de posição entre objeto e sujeito, dependendo notadamente de algum traço do item lexical do verbo. Vejamos. João quebrou o copo quebrou. João escreveu o livro escreveu. Também, o fenômeno da alternância verbal é um campo de estudos bastante rico na área lexical. Sentenças como João quebrou o lápis quebrou. Maria limpou a mesa limpou. Pedro leu o livro leu. Tem a mesma estrutura sintática, mas diferem no tipo de informação lexical do verbo e no tempo de licenciamento aos movimentos dos argumentos. No entanto, há verbos que aceitam mais alternância, especialmente com modificadores, e outros que não. Vejamos alguns exemplos. A mesa limpou direitinho. A casa construiu rápido. A cortina rasgou feio. O livro leu direitinho. A rua percorreu rápido. O poema declamou com ruído. Logo, só a classificação aspectual dos verbos não é suficiente para justificar a restrição da alternância. If I was young, I'd flee this town.